Tirando os eventos, que área da fotografia é mais rentável? Olha, eu acho que sessão fotográfica ela é muito rentável, tá? Eu acho que essa é uma área que dá muito dinheiro. Ah, eu quero fazer sessão de Natal agora, do Dia dos Pais. Inclusive, quando eu falo de sessão fotográfica, eu posso virar também para o lado corporativo. Podes fazer fotografias para empresários que precisam de fotos para as redes sociais. Tem uma série de coisas que podem ser feitas quando nós falamos de sessão fotográfica, tá? E isso tem um poder muito grande, que é o quê? Bem-vindo, esse aqui é o Café com o Sérgio, um projeto onde semanalmente no meu Instagram eu analiso fotografias dos meus alunos e dos meus seguidores. Sempre nas quintas-feiras, então bora tomar um café junto. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês conseguirem ver aí. Vamos ver se vocês conseguem ver aí também. Pronto, assim eu acho que vocês conseguem. Deixa eu pôr mais pequeno. Assim eu acho que vocês conseguem ver, tá? Ok. Esse aqui é o perfil do André Lima, tá? Pessoal, deixa só um segundo, só um pouquinho. Estava meio desfocado por causa da lente, estava suja. Agora sim, tá? O André Desposende. Esposende é o norte de Portugal. André, olha só. Primeira coisa, assim, eu sempre gosto de... Assim, tem várias coisas que a gente pode abordar, tá? Tem várias coisinhas que a gente pode abordar. Só acabar aqui o meu chimarrão. Tem várias coisinhas que a gente sempre pode abordar, mas uma coisa que me chama bastante a atenção... Espera aí. Uma coisa que me chama bastante a atenção é a edição, ok? É a edição. E como sempre, a minha ideia aqui é tentar contribuir um pouco contigo, tá? E de novo, tudo o que eu falo aqui é algo subjetivo, tá? Tudo o que eu falo aqui é algo subjetivo. Ou seja, é algo que é a minha interpretação, né? E aí tu podes concordar ou não com ela, tu podes até... escutar ou não, tá? Mas é só a minha observação aí sobre a primeira vista que me chamou o teu trabalho, tá? Gente, diga-me uma coisa. Acontece muito. E o que é que eu vejo aqui no teu trabalho? Tu tens uma característica, André, isso é interessante, tá? Tu tens uma característica de sempre colocar assim esses flares na fotografia, tá? Dá para ver que quase todas as tuas fotos elas têm um flare no fundo, então assim, às vezes é luz natural, outras vezes é feito na edição mesmo, tá? E isso é interessante por quê? Por causa de uma questão de identidade. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito, tá? E porquê que eu não gosto muito? Escuto claro. Ok. Porquê que eu não gosto muito? Pessoal, eu sempre que olho uma fotografia, sempre que eu olho uma edição, o que é que eu gosto de pensar? Tá? E André, de novo, é o meu ponto de vista, tá? É o meu ponto de vista. Quando eu olho uma fotografia, quando eu estou a editar uma foto, o que é que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar assim, espera lá, essa fotografia aqui, por exemplo, de um casamento, eu vi que várias fotografias aqui no início, pelo menos é quase tudo de casamento. Essa fotografia aqui de casamento, ela será que hoje é bonita? Sim. Será que hoje é bonita? Se eu estou a fazer é porque eu acho que ela hoje é bonita. Mas eu sempre gosto de fazer uma reflexão, que é o quê? Será que essa mesma fotografia, com a edição que ela tem, finalizada do jeito que ela está, será que essa fotografia daqui a 5 anos, ela vai continuar a ser bonita? Ou será que ela vai ser uma coisinha muito da moda, de uma coisa que se usa hoje, mas talvez daqui a 5 anos já não esteja na moda? Por que eu te falo isso? André, houve um tempo que... E eu não tenho aqui, tá? Senão eu poderia te mostrar isso tranquilamente. Houve um tempo... Eu era craque, eu destacava-me a fazer fotografias em que, olha isso, nós fazíamos casamentos, isso do tempo que eu trabalhava em Portugal ainda, tá? Nós fazíamos casamentos e a meio do casamento tem a troca das alianças. Eu não sei eu acho que tu fazes casamento, mas a meio do casamento tem as trocas das alianças. Só que na troca das alianças, aquilo é tudo, acontece, né? E aí o padre está lá e tem as outras pessoas, então nós não tínhamos muito controle sobre isso. Aí o que é que nós fazíamos?
nós fazíamos as fotos ali na hora que a pessoa estava a fotografar, nós fazíamos as fotos das alianças, mas no final da cerimónia, depois das assinaturas, depois de todo o protocolo, nós pegávamos nos noivos, nós levávamos os noivos para o altar, para o mesmo lugar onde eles estavam inicialmente, e nós fazíamos uma simulação da troca das alianças. E aí o que é que nós fazíamos? Nós pegávamos numa teleobjetiva, numa 85mm, numa 70-200, enfim, numa lente bem que desfocasse o fundo muito, tá? E nós fazíamos um detalhe do noivo a colocar assim a aliança na noiva e o contrário também, tá? E fazíamos só um detalhe, ok? Todos os casamentos nós fazíamos isso. Fazíamos só um detalhe. E aí, depois, na hora da edição, o que é que eu fazia? Na hora da edição, o que é que eu fazia? Eu pegava nessa fotografia, eu deixava numa página inteira do álbum, esse detalhe, ok? E eu deixava toda a foto a preto e branco e eu colocava só a aliança dourada. Então eu deixava a foto toda a preto e branco e eu deixava só a aliança dourada, ok? E aí eu colocava uns efeitos de luz e tal. E, gente, era clássico. Era clássico, eu fazia isso tudo em todos os casamentos. Pergunta. Quando eu olho para isso hoje, eu olho e digo assim, caramba! Sabem quando vocês olham uma coisa que diz assim, caramba, eu fazia isso naquela altura, mas eu estou a falar para mim, tá? Eu tenho um pouco de vergonha de mostrar isso, porque é uma coisa que hoje em dia já não é bonita. Até é um pouco... aqui no Brasil eles falam cafona, em Portugal eles falam brega, é uma coisa um bocadinho brega, assim. E estou a ficar sem bateria. Mas eu acho que ele aguenta. Hoje eu tenho essa percepção, eu acho aquilo um pouco brega, um pouco já não se usa, mas naquela altura aquilo era um diferencial. Vocês entendem o que eu quero dizer? Naquela altura era um diferencial. Só que qual é a grande questão aqui? Principalmente, e por isso que eu estou a falar isso aqui, André, principalmente, quando nós trabalhamos, por exemplo, com um casamento, eu, Sérgio, hoje tenho essa noção e eu digo assim, calma lá, Sérgio. Talvez a edição da moda seja colocar a aliança a cores e o resto da foto a preto e branco. Talvez a edição da moda seja colocar um flare na foto. Talvez a edição da moda seja deixar o fundo cor-de-rosa e o resto da foto... Enfim, talvez seja isso. Só que eu sempre coloco uma coisa na minha cabeça. Será que essa fotografia... daqui a 10 anos, ela vai continuar a ser uma fotografia aceitável? Ou será que eu vou sentir um pouco de... não vou ter problema com a frase. Será que eu vou ter um pouco de vergonha de mostrar essa fotografia daqui a 10 anos? Será? Na dúvida, se eu ficar com essa dúvida, eu não vou fazer essa edição pesada. Eu vou fazer uma edição que eu acredite que ela seja bonita hoje e ela tenha a chance de ser aceitável daqui a 10, 15, 20 anos. E a grande questão aqui é o quê? Por exemplo, procura por fotógrafos da Magnum, ok? Estamos a falar dos melhores fotojornalistas do mundo, tá? Coloca aí, fotógrafos da Magnum, e começa a prestar atenção no tipo de fotografias que eles fazem. E tu vais ver fotografias de 1950, tu vais ver fotografias de 2021. E a parte interessante é o quê? A fotografia de 1950, ela poderia tranquilamente ser uma fotografia de 2021. Porquê? Porque ela não tem essa questão de modinha, não tem essa questão de uma coisa que se usa hoje, mas daqui a 5 anos não. E isso é atemporalidade, intemporalidade. Ok? Então, porquê que eu gosto de falar isso? E porquê que eu estou a trazer isso aqui para ti? É uma reflexão, tá? Que é o quê? Será que essa cor... Porque, gente, vamos lá. Essa cor, talvez hoje ela seja bonita. Mas será que essa cor aqui, ela vai ser bonita daqui a 5 anos? Esse céu, esse mar bem artificial, será que ele vai ser bonito daqui a anos? E aí entra outra questão. Aí essa é a primeira reflexão que eu queria fazer contigo. Será que vai continuar a ser bonito? Não sei. Pode ser que tu chegues à conclusão e dizes assim, não, Sérgio, eu acho que vai continuar a ser bonito. Agora, tem aí outra questão, que é, por exemplo, olha essa foto aqui, tá? Ok? Agora, olha essa foto aqui. Tu entendes que são fotos completamente diferentes? Agora, olha essa foto aqui, ó. Pergunta, qual é o estilo do André? É esse? Ou é esse?
Olha como é radicalmente diferente. Ah, Sérgio, entendi. Mas isso significa que eu não posso ter os dois estilos? Isso significa que eu não posso ter os dois estilos? Não, calma. Não é isso. Eu não estou a dizer que tu não podes ter esse e o outro estilo. Eu só estou a dizer que isso pode trazer um problema. Que é o quê? Às vezes o fotógrafo reclama muito. Ah, mas é que eu mandei as minhas fotografias para o cliente, mandei as fotos para o cliente e o cliente foi lá e aplicou um filtro do Instagram. Saludos para Equador. Hoje joga o Equador. Boa sorte para vocês. Pessoal, ontem ganhou Portugal, ganhou o Brasil, está tudo aqui em festa, embora, parênteses aqui, tá? Parênteses total, ganhou Portugal, ganhou o Brasil, Portugal jogou muito pouquinho, tá? Ganhou, mas jogou muito pouquinho, o penalti nem era penalti, aquele primeiro, mas ganharam os dois, que é o mais importante. E se os dois passarem primeiro, eles não se vão encontrar nos oitavos de final, que é o mais importante. Eu gostava que tivesse Portugal-Brasil na final e que ganhasse Portugal, como é óbvio, tá? Mas não está muito fácil, da maneira que eu vi o jogo ontem, não está muito fácil, tá? Mas vamos lá, voltando aqui, temos parênteses aqui, Copa do Mundo, e agora vamos voltar outra vez para o nosso tema da aula. Ia ser bonito, não é? O Portugal-Brasil na final, mas está difícil. Ia ser bonito, mas está difícil. Eu acho que o Brasil vai longe, agora Portugal não está fácil. Pessoal, voltando ao nosso tema da aula. Olha só. Não foi penalti. Pois não, aquilo não era penalti em lugar nenhum, mas pronto. Né? Voltando ao nosso tema da aula. O que é que eu estava a falar? Alguém me lembra o que é que eu estava a falar que eu já me perdi? Comecei a falar de futebol, já me perdi todo. Pessoal, alguém me lembra do que eu estava a falar? Por favor! Acabou. A Daya não está aí, senão eu ia pedir para ela chimarrão. Alguém me lembra do que eu estava a falar, pessoal? Das cores. O que eu estava... Eu sou muito perdido. E você iria torcer para o Brasil ou para Portugal? Pessoal, Portugal, não é? Eu gosto muito do Brasil, mas eu gosto ainda mais de Portugal. Estava falando sobre fotos diferentes umas das outras. Ah, ok. Eu estava a falar sobre a diferença de cores uma das outras. Tá? Voltando. Isso. O que é que acontece muito? Às vezes eu pego uma galeria de fotos e eu mando para o meu cliente, tá? Aí o cliente vai publicar uma foto na rede social dele, aí o cliente vai lá publicar uma foto na rede social dele e coloca um filtro do Instagram. E eu fico possuído pelo demónio. Eu fico assim, meu Deus, meu cliente é uma merda, mas pensa comigo, pessoal. Se o cliente abre o meu Instagram, tem 5 tipos de edição completamente diferentes, e quando eu vou entregar as fotos para ele, eu entrego um tipo de edição, qual é a chance de eu acertar na edição que ele quer? É baixa. Então assim, quando tu tens 10 tipos de edição completamente diferentes, tu corres um risco muito mais alto do cliente pegar nas tuas fotografias e aplicar um preset lá, que ele acha, um filtro no Instagram. Então se o meu cliente hoje abre o meu Instagram do Sérgio, ele vai ver que tem um padrão de cor. É sempre aquele padrão de cor. Então, se ele, inconscientemente, ele já sabe aquilo que ele vai receber. Eu não falo só de cor, eu falo de cor e do tipo de fotografia. Então é aquela velha história. O que tu mostras na tua vitrine é aquilo que o teu cliente vai ter no fim. Ou pelo menos é aquilo que o teu cliente espera ter lá no final. Quando tu tens uma incoerência com o que tu mostras, tu vais ter uma incoerência lá na frente também. Faz sentido isso que eu estou a falar para vocês? Ou é uma viagem total? Então assim, muitas vezes quando tu reclamas do teu cliente ir lá e publicar uma fotografia e meter um filtro, muitas vezes o problema não está no cliente. O problema está antes. Porque ele vai tentar consertar uma coisa que ele não entendeu bem naquela altura. Ou seja, isso tem a ver com comunicação, com a forma como tu estás a mostrar o teu trabalho. Ok? E André, eu usei o teu exemplo. Faz sentido, mas para mim é difícil manter sempre as mesmas cores. Para isso a gente precisa de método, tá? Isso é uma coisa que eu não consigo falar numa aula aqui de Instagram, tá? Então não tem como falar isso. Nem dá, ok? Mas para isso a gente precisa de um método, tá? E o que é o método? E qual é o grande problema de ter variação de cores?
É que às vezes, por exemplo, e isso acontece muito, pessoal, isso acontece muito, eu preciso postar uma foto no Instagram, aí eu vou lá, abro o meu catálogo e eu escolho uma fotografia para editar. Hoje eu estou a gostar de tons frios, aí eu vou lá e edito a foto num tom frio. Amanhã eu acordo e se calhar eu durante a noite vi lá no Instagram uma foto de algum fotógrafo famoso e eu digo, olha, esse fotógrafo tem uma cor bem quente, uma cor amarelada com um efeito atrás. Gostei dessa foto, eu até salvei a fotografia. No dia seguinte eu vou editar uma nova foto, a tendência é que eu vá fazer uma foto como aquela que eu vi no dia anterior. Porquê? Porque aquilo está fresco na minha cabeça. Qual o problema disso? É não ter um método, não ter um passo a passo. Então, se eu pegar num trabalho e eu não tiver dúvidas do que eu vou fazer, então assim, vou pegar num trabalho. Hoje, por exemplo, antes da live aqui, eu estava a selecionar um ensaio para editar. Vocês acham que eu vou ficar a pensar que estilo eu vou usar no ensaio? Que cor eu vou usar no ensaio? Que efeitos eu vou usar no ensaio? Não, eu não vou pensar nada disso. Eu vou pegar na primeira foto e vou editar até a última foto. Ponto! Com o mesmo estilo, que eu sempre faço. Sérgio, entendi, mas isso parece parece um bloqueio. Parece que se eu vou usar um estilo hoje, será que daqui a um ano eu tenho que fazer o mesmo estilo? Não, ele pode ser alternado aos poucos. Se vocês começarem a ver, por exemplo, as minhas fotos de um ano atrás e de hoje, vocês vão ver que a edição ela é um pouco diferente. Hoje as cores elas não são tão quentes. Eu gosto de foto quente, ainda uso foto quente, mas elas são um pouco menos quentes do que era há um ano atrás. E se vocês forem ver um post de hoje e de um ano atrás, vocês vão ver essa diferença. Só que se vocês virem um post de hoje e de uma semana atrás, vocês não vão perceber essa diferença. Por quê? É uma coisa, a identidade, ela vai mudando constantemente. Só que o que eu não acho interessante é tu teres uma variação assim tão radical. Que, por exemplo, no caso do André aqui, uma foto está assim, duas fotos ali do lado já está completamente diferente. Isso eu acho que não é tão interessante, porque vai gerar tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Faz sentido? E, gente, eu fiquei aqui um tempão a falar. Porquê? Eu usei o exemplo do André, mas eu aposto que se eu olhar das 40 pessoas que estão por aqui, se eu olhar o perfil de metade dessas pessoas, quase, eu chuto 50% vai ter exatamente esse problema. Ou seja, eu estou a usar o exemplo do André para qualquer outra pessoa, tá? E de novo, é um ponto de vista, não que isso tenha que ser assim. É o meu ponto de vista, ok? Eu acredito que a identidade ela tem mais pontos positivos do que negativos, certo? E pessoal, como eu falei para vocês aqui, olha o meu. Gente, talvez eu veja mais algum hoje, eu não quero fazer uma live muito extensa, tá? Mas toda a semana nós temos um café aqui com o Sérgio, então apareçam que eu vou sempre abrindo aqui e analisando alguns, tá? Alguns perfis. Neide, eu ainda não tenho a minha identidade bem definida. Alerta, 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 alerta. Gente, sabes qual vai ser? Sabes qual vai ser o dia que tu vais dizer assim, agora eu tenho a minha identidade. Oi Inês, olá Inês, um abraço para ti. Sabes qual vai ser o dia que tu vais acordar e vais dizer assim, agora eu tenho a minha identidade? Gente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porquê? A identidade é uma coisa que está em constante mudança, constante transformação. Vocês falam, eu tenho uma identidade própria que já uso há muito tempo e ela vai mudando. Ou seja, isso não é uma coisa que tu vais acordar um dia e vais dizer assim, agora eu tenho a minha identidade, agora eu posso começar a postar o meu trabalho. Isso não vai acontecer. Isso vai estando sempre em mudança. Tá? É a mesma coisa que, sei lá, no nosso dia a dia, eu ia dar um exemplo, mas sei lá. É tipo. É tipo aquela pessoa que. Eu não sei. Pronto. O Sérgio não tinha cabelo, aí ele foi lá, pôs cabelo, mas aí começa a ver outras coisas. Do tipo assim, mas agora já tenho cabelo, mas é que o cabelo, sabe, começa a haver outros problemas, tá? Eu estava a tentar achar uma analogia aqui, mas não encontrei. Aí eu prefiro não falar nenhuma do que fazer uma analogia bosta, tá? Eu sonhava com esse dia. Que dia, Gia? Não entendi. Olha, a Inês comprou um selo. Como assim comprou um selo?
Nem sabia que dá para fazer isso. No início, a gente erra em querer ser o que outros fotógrafos levam anos para se tornar. Com certeza, Ana, tá? Tudo tem um processo, tudo tem uma linha, tá? Mas a gente não pode bloquear e se comparar, por exemplo, com uma pessoa que tem 20 anos de mercado. Tu entendes? E às vezes nós fazemos isso. Tipo, eu comparo o meu... eu comparo o meu bastidor com o palco dos outros, tá? Sendo que eu não entendo que do outro lado não é só o palco, não é aquilo só que aparece. Tem muita coisa que já aconteceu antes e que acontece nos bastidores que a gente nem vê, ok? Eu não sabia. Obrigado, Inês. Obrigado, não sei como é que fazer isso aqui. Diz que dá para ajudar a fazer mais conteúdos destes que supostamente recebes. Pois é, não sei. Obrigado. Então tá. Nem sabia que dá para fazer isso. Nem sei onde tira esse dinheiro aí, tá? Mas vou averiguar isso. Mas obrigado, Inês. Muito bom. Identidade é como as pessoas vão identificar as suas fotos sem estar com o seu neo. Identidade é a tua cara na fotografia, tá? Ó, e pessoal, deixa eu responder aqui algumas... Tem aqui algumas perguntas, ó. E se vocês tiverem perguntas, coisa aqui, eu separei aqui algumas, que eu fiz o printzinho aqui, porque eu quero responder. Qual prefere, Photoshop ou Lightroom, tá? Qual prefere, Photoshop ou Lightroom? Eu prefiro o mais rápido. E o mais rápido pode ser o Photoshop, pode ser o Lightroom. Depende do que eu quero fazer. Na maioria das vezes é o Lightroom, tá? Na maioria das vezes no meu fluxo hoje é o Lightroom. Mas essa é uma pergunta que para mim ela não faz muito sentido. Porquê? Eu vou optar pelo mais rápido. Ah, Sérgio, o que é que isso significa? Significa que se amanhã inventarem um software novo que se tem lá outro nome qualquer, que é mais rápido que o Lightroom, eu vou mudar na hora. Eu não tenho apego nenhum emocional ao Lightroom. Eu mostro muito o Lightroom, por quê? Porque hoje ele é o software que me entrega o resultado que eu quero no menor tempo possível. Então, na maioria dos casos, eu utilizo o Lightroom, tá? Então, qual prefere, Photoshop ou Lightroom? O mais rápido, tá? Essa é a pergunta, essa é a resposta. Vamos ver aqui outra perguntita que eu tenho aqui, ó. Dá para editar as fotos somente no Lightroom? Com toda a certeza. Gente, eu tenho um método que chama-se Método 5.0, ok? E esse Método 5.0, o passo 1, 2, 3 e 4, todos esses passos eu faço somente no Lightroom, tá? Então, tu usas o Photoshop? Uso o Photoshop em cada 100 fotos, eu uso o Photoshop em uma, em média, ok? São muito poucas as fotos que eu preciso utilizar o Lightroom. Então dá para editar só no Lightroom? Dá com toda a certeza, ainda mais agora que nós temos as máscaras ali, então praticamente não vai ser mais preciso usar o Photoshop para o meu fluxo de trabalho. Tem como tratar a pele no Lightroom? Perguntou aqui a Dalila. Tem como. Detalhe, ele é muito rápido, mas ele não é tão profundo, não dá para fazer uma coisa tão avançada como no Photoshop. Mas para ajuste de fluxo, ou seja, imagina que tu fazes foto de estúdio e tu tens 50 fotos para tratar a pele. Eu recomendo que tu faças isso no Lightroom, tá? Ou pelo menos um tratamento inicial no Lightroom e depois, se tu precisares de fazer um tratamento um pouco mais específico, aí tu fazes no Photoshop, mas de uma forma bem mais rápida e bem mais pontual, ok? Usas o Lightroom ou fazes tudo... Usas o Photomechanic ou fazes tudo no Lightroom? Hoje eu uso o Photomechanic, tá? Por quê? Porque eu tenho um fluxo de trabalho muito grande, de muitas fotos. Tipo, por exemplo, o casamento, o último casamento aqui que eu editei tinha quase 10 mil fotos. Ou seja, por que eu não uso isso no Lightroom? Porque senão eu teria que importar 9 mil fotografias para o Lightroom. E isso é uma coisa que vai deixar o catálogo pesado, vai demorar bastante tempo. Então eu faço isso no Photomechanic, mas para quem tem fluxos menores, pode fazer tranquilamente usando o Lightroom. Tudo dentro do Lightroom. Importante é usar as configurações certas na hora de trazer as fotografias para o Lightroom. Porque às vezes a pessoa não sabe configurar a importação e depois diz que o Lightroom é lento. Mas não é o problema do Lightroom ser lento. O Lightroom é rápido se tu fizeres as configurações certas nele. Certo? É o método mais eficaz à face da Terra. Muito bom, Inês. Inês é incrível. A Inês é uma aluna de Portugal e ela mudou bastante o fluxo dela depois do método 5.0.
Também procuro nem abrir o Photoshop se possível. Cada vez menos eu tenho usado o Photoshop. O que não pode faltar em uma edição de uma foto crua em RAW. Me parece que quanto mais eu mexo, mais eu estrago a pele. De novo, Ronaldo, está errado! Está errado. Deixa eu colocar aqui porque agora não tem mais a ver com essa pergunta aqui que eu estou a fazer. Isso aqui é clássico, tá? Sabes qual é o problema, Ronaldo? É tu pegares uma fotografia e tu não sabes o fim dela. É a mesma coisa que tu saís de casa. Isso que está a acontecer contigo é clássico, tá? Na edição. É a mesma coisa que tu saís de casa e dizer assim, olha, para onde é que tu vais? Eu estou a sair de casa. Para onde é que tu vais? Não sei, eu vou sair de carro. Pergunta, tem um domingo de vez em quando? Até é bom, tipo, vou sair sem destino. Se me apetecer ir para cá, vou. Se me apetecer ir para lá, vou. Se me apetecer andar 100 km ano, se me apetecer andar 20 km, tudo bem também. De vez em quando fazer isso num domingo, dá para fazer. Agora, tenta fazer isso no dia a dia. Não dá. Tu não vais ter clareza. Uma viagem que te demoraria 10 minutos, ela vai demorar 1 hora. É a mesma coisa na edição. Eu posso de vez em quando pegar numa fotografia e experimentar, ver o que acontece? Eu posso. É a mesma coisa que sair de casa sem destino. Eu posso. Agora, o problema é que quando tu fazes isso em todos os teus trabalhos, vira um problema. Porquê? Porque a tua edição vira muito demorada. Ok? Porque tu ficas a testar. Deixa eu ver o que é que fica a funcionar aqui. Mas será que aquele preset não ficava melhor? Eu vou testando. E o crop? E a edição? E se eu adicionar mais uma luz? E se isso? Não é assim que funciona a edição. Tu tens que pegar uma fotografia, o dia a dia da edição, tens que pegar uma fotografia e dizer assim, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse, o quarto passo é esse, o quinto passo é esse. Está acabada a foto. A próxima. É assim que funciona. Ok? Então não é a hora de testar. Editar é editar. Hora de testar é outra. É o domingo. Tá? É o domingo que eu pego e eu vou lá fazer um passeio sem destino. Ok? Mas isso é uma vez na semana. Tá? Ou uma vez no mês. Tá? Aí vai de cada pessoa. Ensina a fazer uma edição legal de Natal. Não consigo fazer isso aqui, tá? O Instagram aqui, ele limita para isso, tá? Mas vou tentar um dia disso abordar alguma coisa aí na live. Eu ainda demoro muito para editar as fotos. Já que estás no lugar certo, tá? Estás no lugar certo. Aqui eu ajudo fotógrafos a editar muito mais rápido. A Inês ali que eu te falei, ela demorava 1 mês para fazer um casamento. Hoje ele faz isso em 2 dias, tá? E eu não estou a falar de alguém do outro mundo. Estou a falar da Inês, estava aqui ainda há pouquinho. E ela pode mesmo falar se é verdade ou mentira. Olha, ela escreveu aqui até, 2 meses a editar um casamento para editar em 3 dias. Eu falei 2, são 3 dias que ela demora. De 2 meses para 3 dias. Ok? E porquê que eu sei da Inês? Porque eu acompanhei de perto, então eu sei exatamente a transformação que ela teve. Uso o Braga há 1 ano com algumas alterações. Fica muito bom. Boa. Verdade, verdadeinha. Muito bom. Evandro Veiga por aqui. Grande abraço, Evandro. Saudades tuas. Pessoal, deixa eu só... Tem aqui umas perguntinhas. Quanta pergunta. Fotografa casamento sozinho? Não, eu sempre fotografo casamento com a Dayana, tá? Olha aqui outra pergunta interessante. Tirando... Espera aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Como resolvo... Olha que interessante isso aqui. Demis, Sérgio, em qual modo você ensina como participar do concurso de fotografia? Tem um encontro ao vivo onde... Demis, olha só. Tem um encontro onde eu pego e faço uma seleção e edito fotografias que eu envio para concurso. E depois eu mostro o resultado disso até, tá? Então tem um módulo... É no Encontros da Comunidade, tá? Tem lá um encontro ao vivo onde eu faço isso, tá? Eu faço isso no Zoom, inclusive. Foi um dia que eu ia enviar fotos para concurso e aí o que é que eu fiz? Eu vou gravar tudo isso aqui, vou chamar o pessoal e eu fiz isso junto com o pessoal, tá? Então dá uma olhada que vai estar lá, ok? Como resolvo a parte da cor quando tenho sombra e sol na mesma foto em várias zonas? Importante, tu podes resolver isso na edição, mas é muito importante tu pensares isso na hora do clique. Porquê? Porque tem uma questão de fotometria, captura inteligente. Se tu não clicares a foto como deves clicar, não adianta nem tu dominares a edição que tu não vais conseguir chegar no resultado, tá? Então aqui é uma mistura de captura inteligente e dominar a edição, ok? Aí temos uma mistura
dessas duas coisas. Ó, tem aqui mais uma. Essa aqui eu dei... essa eu deixei o nome da pessoa, mas não era para deixar. Eu gosto porque eu não sei nem se a pessoa se importa ou não com isso. Normalmente eu tiro aqui. As fotos feitas em uma única locação, devo usar o mesmo preset nelas ou posso variar? Eu acho que tu podes variar com o preset. O que eu acho é que tu deves ter cuidado para não variar muito no estilo, tá? Eu acho que tu podes usar vários presets desde que tu não varies muito o estilo. Desde que não aconteça aquilo, por exemplo, que aconteceu com o André. Tá? Por toda a explicação que eu acabei de dar. Há alguma abertura de diafragma que tu uses mais regularmente? Gente, há sim, tá? Eu gosto muito de usar abertura ou fechada, ou de 5.6 para cima, ou de 2.8 para baixo. Porquê? Porque eu gosto de assumir que ou eu tenho um campo de profundidade, ou eu tenho um desfoque no fundo, ou eu tenho informação no fundo. Quando eu tenho aquela fotografia 3.5, aquela fotografia que nem é uma coisa nem é outra, eu evito usar, tá? Ou desfoco ao fundo, ou tenho o fundo com informação. Então, normalmente eu uso 5.6 ou de 2.8 para baixo. 2.2, 2.0, tá? Dependendo da câmera que eu utilizo, obviamente, tá? Certo? Edição estilo Modi é intemporal? Tudo depende da intensidade que tu colocas nessa edição, tá? E tudo depende do teu estilo. Porque, gente, quando nós falamos de ser intemporal ou não, o que é que nós temos que prestar atenção? Quando eu falo, por exemplo, de casamento, eu tenho esse cuidado de achar que o casamento, ele tem que ser bonito hoje, tem que ser bonito daqui a 10 anos, certo? Na minha cabeça, porque os filhos dos noivos vão precisar ver aquele trabalho e vão precisar ter orgulho de ver aquele trabalho. Agora, por exemplo, se eu faço um tipo de edição para fotografia de moda, estou a dar um exemplo, tá? Aí é diferente, porque a fotografia de moda, ela precisa ser bonita hoje. Daqui a 6 meses vai ter uma coleção nova, vai ter coisas que se usam de forma diferente e a validade daquelas fotos, elas são para 6 meses. Eu só preciso que aquelas fotos sejam boas e atuais durante 6 meses. Vocês entendem que não há uma regra absoluta em relação a intemporal? Depende do tipo de fotografia que tu fazes e do teu objetivo final, tá? Então é importante para vocês também não ficarem muito coisas com isso, tá? Devo ter cuidado em tirar menos fotos para não exagerar o número de cliques da câmera? Absolutamente não. Não. Presta atenção, tu não deves clicar foto só porque sim, tá? Eu vejo muito fotógrafo que parece que está ali a fazer GIFs, parece um filme em fotografia. Não faz sentido também. Então assim, tu tens que clicar quando precisa ser clicado. Agora, não faz sentido é o contrário, é tu poupares cliques para poupar a tua câmera. A tua câmera, ela é uma ferramenta de trabalho. É a mesma coisa que um taxista, ele ter pena do carro. Mas é que eu não vou usar o meu carro porque eu vou fazer quilómetros ao carro. Mas se eu não faço quilómetros, eu também não faturo. Faz sentido isso para vocês? Ou seja, presta atenção, se tu tens uma câmera e tu tens pena de clicar porque tu queres poupar a câmera, é a mesma coisa que um taxista não querer usar o carro para poupar o carro e não fazer muitos quilómetros nele. Tá? É a mesma coisa. Certo? Então, foco aqui é o quê? E o problema aí é o quê? A maior parte dos fotógrafos, quando começam na fotografia, eles te colocam na cabeça mas é que uma câmera é tão cara. Gente, câmera cara, se ela dura 2 anos, tu tens que colocar isso no teu preço. Ou seja, se eu faço 10 casamentos, 30 casamentos num ano, eu tenho que pegar em 2 anos que dura a minha câmera e dividir os 2 anos por todos esses casamentos. E eu tenho que colocar isso no meu preço. Ok? Eu estou a falar aqui de forma resumida e de forma bem rápida, mas a lente que tu usas, a câmera que tu usas, os cartões de memória que tu usas, a nuvem que tu usas, tudo isso tem que estar no teu preço. E por isso que eu falo que há muito fotógrafo que paga para trabalhar e não sabe. Porquê? Porque não coloca essas coisas no preço. Passam 2 anos, tem que trocar de câmera e diz assim, ai meu Deus, agora vou ter que investir numa câmera nova. Óbvio! Ou 2, ou 3, ou 4 anos que seja. Eu não troco de câmera de 2 em 2 anos, dá bem mais do que isso. Mas tem que estar no preço final das coisas. Então, se tu compras uma câmera, ela tem que ser diluída em todos os teus trabalhos. Certo? Ela tem que ser diluída em todos os teus trabalhos. Não dá para ter pena dela. Tirando os eventos, que área da fotografia é mais rentável? Olha,
Eu acho, tá? Eu acho que sessão fotográfica ela é muito rentável, tá? E aí, sessão fotográfica ela pode abranger muita coisa. Eu, por exemplo, dá para fazer fotos de épocas especiais no ano, tá? Ah, eu quero fazer sessão de Natal agora, do Dia dos Pais. Eu acho que essa é uma área que dá muito dinheiro. Inclusive, quando eu falo de sessão fotográfica, eu posso virar também para o lado corporativo. Então, se tu me perguntares, tirando eventos, eu acho que essa é a área que mais dá financeiramente na fotografia. Sessão fotográfica, ok? Tu podes ser especializado nesse tipo de trabalho. Podes fazer fotos corporativas, tu podes fazer fotografias para empresários que precisam de fotos para as redes sociais. Tem uma série de coisas que podem ser feitas quando nós falamos de sessão fotográfica, tá? E isso tem um poder muito grande, que é o quê? Permite-nos muita venda extra, tá? Esse tipo de trabalho permite-nos muita venda extra. Inclusive, quem é da comunidade tem lá várias aulas na parte de vendas, onde mostra como vender extra, onde mostra, mesmo que tu... E ó, parênteses aqui. Ah, Sérgio, mas eu sou fotógrafo de eventos, mas eu até tenho um tempo a mais aí na minha agenda que eu poderia acrescentar. Usa isso para vender foto de ensaios, de sessão fotográficas. Usa! Ah, mas eu não sei por onde começar. Vai lá na comunidade, tem uma aula onde te mostra como tu podes começar a fazer isso. Tem um passo a passo, tá? Na parte de vendas. Aulas da comunidade, vendas. Vai ter lá um passo a passo para vocês conseguirem abordar profissionais, por exemplo, e fazer trabalhos para eles, tá? É isso, ok? E pessoal, olha só. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso cafezinho com o Sérgio, ou melhor, do nosso chimarrão com o Sérgio. Hoje foi chimarrão aqui, já acabou faz tempo. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu estou a ficar sem bateria, a minha bateria está no 3%, ou seja, eu não consigo ligar aqui porque eu não tenho espaço aqui em baixo. Então eu vou ter que encerrar essa live enquanto antes que ela encerre sozinha, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Bom fim de semana para todos aí, tá? Bom fim de semana para todos. Para quem tem trabalho aí, bom trabalho e vemo-nos por aí nos próximos conteúdos, tá bom? Beijos e abraços a todos, fiquem bem. Tchau, tchau. Bom final de semana.